Pesquisa registra a intenção de voto do criciumense para o pleito eleitoral deste ano. Brasil inaugura uma das maiores plantas de biogás do mundo. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Plano de contingência da educação catarinense é destaque entre os estados brasileiros. Na edição de hoje, você conhecerá ações adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para combater a Covid-19 durante as eleições municipais. Falando em Covid-19, prioridade será de vacina em fase mais avançada, diz governo federal. E mais, famoso Museu de Ilusões abre suas portas na maior cidade do país. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 20 do mês de outubro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito obrigado pela sua audiência e muito boa tarde. Uma pesquisa sobre a intenção de voto do criciumense foi encomendada pelo jornal Tribuna de Notícias. Os números foram divulgados na edição de hoje do periódico. Confira. Na pesquisa estimulada, o candidato à reeleição Clésio Salvaro, do PSDB, tem 48% das intenções de votos. Chico Baltazar, do PT, tem 10%. Doutor Aníbal, do MDB, aparece com 8%. Júlia Zanata, do PL, tem os mesmos 8%. Rodrigo Minotto, do PDT, tem 4%. Coronel Manique Barreto, do Podemos, figura com 3%. Professor Ederson, do PSTU, registrou 1% das intenções de votos. Brancos e nulos somam 5%. Indecisos e que ainda não sabem em quem votar são 13%. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Comparando com a pesquisa do mês de setembro, Salvaro foi de 44% para 48%, Chico Baltazar de 6% para 10%, Doutor Aníbal de 6% para 8%, Júlia Zanata de 10% foi para 8%, Rodrigo Minotto tinha 3% e foi para 4%, Coronel Manique Barreto de 10% foi para 3%. Já o professor Ederson tinha 3% e foi para 1%. Na pesquisa estimulada, incluindo os candidatos a vice, Clésio Salvaro e Ricardo Fabres têm 50% das intenções de voto. Chico Baltazar e Júlio Bittencourt, 11%. Doutor Aníbal e Lise Tuon, 10%. Júlia Zanata e Doutor Alisson Pires, 7%. Rodrigo Minotto e Neguinho, 5%. Coronel Manique Barreto e Cezinha, 3%. Professor Ederson e Pedro da Próspera, 2%. Neste cenário, brancos e nulos somam 5%. Indecisos e que ainda não sabem em quem votar, 7%. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Tribuna de Notícias de Criciúma e foi realizada pelo Instituto Mapa entre os dias 16 e 17 de outubro e está registrada no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, com o número SC-04583/2020. O Brasil inaugurou uma das maiores plantas de biogás do planeta. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, participou da cerimônia de inauguração do empreendimento da empresa Raizen, que contou com o financiamento do banco BNDES. É a primeira do mundo, em escala comercial, a produzir biogás através do subproduto da cana-de-açúcar.
Financiada pelo BNDES, ela tem capacidade de gerar 138 mil megawatts-hora por ano. Energia suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. O biogás também pode ser usado na forma de biometano, 90% menos poluente que o diesel. Uma matriz considerada limpa, renovável, onde nada se desperdiça. Dessa forma, além de ser líder mundial em produção de cana-de-açúcar, com essa usina, o país também pode ser referência na produção de energia limpa. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a produção de biogás cresce a uma taxa de 40% ao ano e representa 3% da produção de energia elétrica no país. A pasta informou que o governo federal incentiva a produção de energia e combustíveis renováveis por meio da Política Nacional de Biocombustíveis, o Renova Bio. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da usina. No discurso, afirmou que o Ministério do Meio Ambiente não atrapalha o agronegócio. Quando falo que eu sou benquisto pelo pessoal do campo, o pessoal do agronegócio, o nosso ministério, como presente aqui o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, é um ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês, muito pelo contrário, ajuda-os e muito. Relembrem há algum tempo como o IBAMA e ICMBio tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. Nós não criamos dificuldade. Não criamos dificuldade para vender facilidade. Bolsonaro também relembrou que o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu que houvesse a ampliação da quantidade de áreas demarcadas como terras indígenas no país, o que, segundo ele, não aconteceu. Em Osaka, e tive encontro com o presidente de um grande país da Europa, que quase sempre está na vanguarda para nos criticar. Ele queria que nós ampliássemos de 12% para 20% a quantidade de área demarcada como terra indígena em meu país. Nenhuma reserva foi demarcada até o momento e cada vez mais nós lutamos, como temos um projeto do Almirante Bento, o nosso ministro das Minas e Energia, para que o índio possa, se essa for a sua vontade, explorar o seu território da melhor maneira que seja-lhe útil. Acabou o tempo que o chefe de Estado ia para fora e voltava para cá, com um pacote de maldades, onde quem pagava a conta geralmente era o homem do campo. O presidente voltou a elogiar o trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse acreditar no futuro do país. O Brasil, na parte econômica, é um daqueles que melhor tem saído dando uma resposta a essa pandemia. A nossa economia tem reagido muito bem. Cada vez mais eu acredito na palavra, no trabalho do Paulo Guedes e sua equipe, de modo que estamos saindo sim em V dessa crise. Se Deus quiser, em pouco tempo voltaremos à normalidade e cada vez mais o Brasil despontará para o mundo como um país que realmente tem um grande futuro. A seguir, educação catarinense é destaque entre os estados brasileiros. Atenção você que está à procura por uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas disponíveis no sul do estado. Escrita fiscal, vendedor externo, vendedor interno, setor fiscal, atendente para loja de produtos cosméticos, consultora de crédito consignado, serviços gerais, empregada doméstica, auxiliar de dentista, operador de televendas, estagiário técnico em eletrônica, departamento comercial, vendedora com experiência, operador de mesa de negócios, televendedor,
suporte técnico de sistemas, gerente de loja de conceito, técnico em enfermagem com experiência em atendimento, representante comercial, auxiliar administrativo, operador de telemarketing ativo, designer, assistente de auditoria, assistente societário, vendedor porta a porta, limpeza geral, consultor de vendas, ajudante para montador de temperado, chapeiro, auxiliar de cozinha, gerente de contas regional, gestor de tráfego de internet, professor de inglês e francês, professor de inglês e espanhol, consultor comercial, coordenador de transportes, ajudante de motorista, analista de suporte em TI. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O plano de contingência da educação catarinense foi destaque entre os estados brasileiros. Acompanhe. Uma ação do governo do estado está sendo destaque nacional na promoção da redução de riscos e desastres em relação ao combate à Covid-19. O motivo é a capacitação dos comitês municipais e das comissões escolares para a elaboração dos planos de contingência da educação, que ocorre durante o mês de outubro. Os treinamentos estão sendo realizados simultaneamente nas 16 regionais de saúde do estado e envolvem as secretarias de Estado da Educação, Saúde e Assistência Social, Defesa Civil de Santa Catarina, dentre outras. A força-tarefa é composta por mais de 170 formadores que atuam nos 295 municípios catarinenses, alcançando todas as escolas públicas e privadas. As capacitações são realizadas por meio de grupos de trabalho que são orientados pela Secretaria de Estado da Educação, além de diversas entidades que compõem o Comitê Estratégico de Retomada das Aulas e da participação do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, que elaboram o modelo do Plancom Edu e as diretrizes para o retorno seguro das atividades presenciais. De acordo com a Lei nº 12.608/12, que regulamenta as ações de proteção e defesa civil no Brasil, a elaboração de plano de contingência está dentro do processo de gestão de risco, associado às ações de preparação e resposta a eventos severos. A legislação aponta as responsabilidades dos municípios, estados e do governo federal. Aos estados e União, cabe a função de apoiar essa exceção que fica a cargo dos municípios. A elaboração dos planos de contingência iniciou em maio através da Rede Federal de Ensino, o IFC. Em paralelo, o Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina estabeleceu os métodos e procedimentos como metodologias ativas e planos de contingência de educação. Outro passo importante foi a formação de disseminadores em todas as redes de ensino, tendo como base a distribuição geográfica adotada de acordo com o mapa de risco elaborado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde. Ou seja, a estratégia possibilita a tomada de decisões regionais de acordo com os respectivos indicadores. Para que o Plancom Edu seja elaborado de forma adequada, foi realizada inicialmente a capacitação de disseminadores do Plancom Edu no mês de setembro, com a participação de 190 profissionais das regionais, envolvendo áreas de educação, saúde, proteção e defesa civil, assistência social, a paz, entre outras áreas afins. Em seguida, em outubro, teve início a capacitação dos comitês municipais e das comissões escolares para a elaboração do Plancom Edu Municipal e Plancom Edu Escolar. O treinamento está dividido em 7 módulos e aborda abertura e ambientação na plataforma, gestão de riscos e Covid-19, Plancom Edu Covid-19, diretrizes do sistema de comando e operações e unidade de gestão operacional, sistema de alerta e alarme e monitoramento, preenchimento do Plancom Edu e realização de simulado. As atividades serão encerradas após a avaliação dos participantes. A capacitação tem duração de 40 horas e o prazo inicial para a finalização dos planos é de 30 de outubro. Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral agiu cedo para evitar a disseminação do novo coronavírus nas dependências da Corte,
nos cartórios eleitorais e durante as eleições. Confira as medidas adotadas. Logo nos primeiros meses de 2020, o mundo precisou se adaptar e combater a Covid-19. O Brasil, como alguns outros países, tinha no horizonte um desafio imenso: realizar eleições para escolha de prefeitos e vereadores em meio à pandemia. Na quarta maior democracia do mundo, o Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais organizam a votação em 5.570 municípios. São quase 150 milhões de eleitores. Ao todo, cerca de 470 mil urnas eletrônicas espalhadas pelo Brasil. Um sistema 100% informatizado, que permite conhecer os resultados da eleição com extrema agilidade. Um cenário que mostra a grandeza das eleições municipais, as dificuldades da justiça eleitoral e a necessidade de esforços. Mas as medidas começaram a ser adotadas cedo. É uma eleição bastante mais complexa e nós já tomamos inclusive a providência de adiar as eleições para escapar do pico da pandemia, e uma eleição nessas circunstâncias exige uma grande quantidade de cuidados para proteger tanto os servidores da Justiça Eleitoral, quanto os mesários, quanto os eleitores. Em março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, decidiu reduzir o trânsito de pessoas dentro do tribunal e diminuiu as sessões plenárias presenciais. A coleta de identificação biométrica foi suspensa como medida de segurança. E em abril, as sessões plenárias deixaram de ser presenciais e passaram a ser feitas somente por videoconferência. Para evitar aglomerações nos cartórios, a Justiça Eleitoral também garantiu o direito de voto a 2,5 milhões de eleitores que não compareceram à revisão biométrica. Pelas regras, eles teriam o título eleitoral cancelado e, portanto, perderiam o direito de participar da escolha dos representantes. Ao assumir a presidência do tribunal no mês de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso realizou reuniões com especialistas. Ouviu infectologistas, epidemiologistas, um sanitarista, um biólogo e até um físico especializado em estatística de pandemias. Nos encontros, eles indicaram a necessidade de adiar o pleito em algumas semanas, como medida de segurança. A partir daí, o ministro apresentou ao parlamento a necessidade do adiamento em prol da saúde de todos. Em paralelo, o TSE realizou uma consulta pública para receber sugestões de medidas de combate e prevenção ao coronavírus. E os técnicos do tribunal também aumentaram esforços para análise dos impactos da pandemia no processo eleitoral. Recebemos sugestões de mais de 65 entidades e as sugestões disseram respeito tanto à organização normativa das eleições, quanto também às medidas específicas para realizar o pleito em meio à pandemia. Na esfera judicial, o plenário do TSE permitiu que as convenções partidárias para definição de candidatos ocorressem de maneira virtual. E no dia 2 de julho, uma medida muito importante foi tomada. O Congresso Nacional promulgou a emenda que adiou as eleições de 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno. Com isso, todos os prazos eleitorais foram postergados em 42 dias. Na medida em que se formou uma diretriz que sugeria, do ponto de vista médico e do cuidado sanitário, adiamento, iniciou-se uma interlocução com um conjunto de parlamentares, com as duas casas no parlamento, um diálogo extremamente construtivo, do qual se tiram muitas lições e especialmente do quanto é importante esse diálogo republicano entre os poderes para que, atento à realidade, nós também cuidemos da saúde democrática, o que significa realizar as eleições como previstas nesse ano de 2020.
Com a nova data da eleição definida, o Tribunal Superior Eleitoral passou a buscar parcerias para garantir eleições mais seguras. Muitas instituições se comprometeram a doar máscaras e álcool em gel para serem utilizados nas sessões eleitorais. Nós temos tido uma preocupação obsessiva com a segurança dos mesários e dos eleitores. Nós instituímos uma consultoria sanitária composta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão estabelecendo os protocolos e os procedimentos de segurança para as eleições, inclusive a lista dos equipamentos de segurança com as respectivas especificações para a máxima segurança dos mesários, o que inclui proteção facial, face shield, máscaras, álcool gel, marcadores no chão. Foi dessa ajuda que saiu a decisão de excluir a identificação biométrica para votar nas eleições 2020. Outras ações ainda serão tomadas para tornar a votação mais segura. Dia e noite, a Justiça Eleitoral trabalha para tentar diminuir o impacto do coronavírus nas eleições 2020. Nós vamos oferecer, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, toda a segurança, com confiabilidade a toda a prova, e é preciso que cada um faça a sua parte. E para isso é fundamental que o eleitor, as eleitoras de todo o Brasil, os eleitores de todo o Brasil, votem, compareçam às urnas e atendam a esse chamamento cívico, especialmente os jovens. A seguir, Covid-19. Prioridade será de vacina em fase mais avançada, diz o governo federal. Covid-19, a prioridade será de vacina em fase mais avançada, diz o governo federal. O Brasil espera ter acesso a 41 milhões de doses da vacina até 2021. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou que o Brasil vai aderir à primeira vacina que demonstrar, ao mesmo tempo, eficácia e segurança contra a Covid-19. Isso inclui um imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A aplicação deve ser feita nas unidades básicas de saúde. Mantemos diálogos com os laboratórios, com as parcerias, entendimentos bilaterais, para que tenhamos acesso a essas vacinas e possamos disponibilizá-las à população brasileira, iniciando a imunização contra essa pandemia, para que possamos conter a pandemia. Não envidaremos esforços na obtenção de uma vacina a que fique pronta antes, que seja segura, eficaz e que tenha quantidade para ser inserida no Programa Nacional de Imunizações. Ainda de acordo com o secretário, não há uma definição de quem vai receber a dose primeiro e como deve ser feita a distribuição por estados. Chega à maior cidade do país, pela primeira vez, o Museu das Ilusões. A exposição conta com mais de 60 atrações, com experiências divertidas e ilusões de ótica que irão brincar com o cérebro e também com a razão, provocando aquela sensação de que não temos certeza de que vemos e colocando nossos padrões mentais e nossa lógica num verdadeiro teste. Exposição com experiências muito divertidas que brincam o tempo todo com o nosso cérebro e com a nossa razão. Nem tudo que a gente vê aqui é o que parece ser. O
Museu das Ilusões, que pela primeira vez está em São Paulo, foi inspirado nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do mundo. Ele é o primeiro do gênero na América Latina. E a boa notícia, o local já está recebendo visitantes. Depois de 6 meses de eventos culturais cancelados por causa da pandemia, o Museu das Ilusões foi o primeiro a abrir em São Paulo. Mas para entrar na exposição é preciso seguir todos os protocolos de segurança, como higienizar bem as mãos, é obrigatório o uso de máscara, o ambiente é bem espaçoso e garante o distanciamento social. E aí a diversão está liberada, desde os bem pequenininhos até os grandões. Fazia tempo que a gente não saía, então muito bom. Agora, aos poucos, está voltando à normalidade, mesmo que com máscara e tudo mais. Dá para se divertir? Com certeza. O dinossauro ali rendeu fotos ótimas e muitas risadas. Tá se divertindo lá. Dá para se divertir? Dá, total. Muito legal, muito legal. Criança gosta e adulto volta a ser criança? Um pouquinho, com certeza. Esses truques que a mente nos dá são muito legais. Tem a gente que é adulto, né, e pensa, não vou ser enganado pela minha mente, né, mas é impossível. Adorei, tô adorando. Na verdade, a gente não concluiu tudo ainda, mas o que a gente viu, tô achando incrível. Tem umas ilusões que é bem legal, que dá pra achar mesmo que é de verdade. Tá se divertindo? Muito. E tem tanta coisa legal para ver aqui que quando o visitante acha que acabou, a exposição não está nem na metade. São mais de 70 atrações em 1.300 metros quadrados, com experiências incríveis de ilusão de ótica, realidade aumentada, que nos permitem as mais diversas sensações. Dá para ficar gigante ou até diminuir de tamanho, ver imagens que aparentemente estão em movimento, que desafiam a nossa mente. São obras que brincam o tempo todo com o nosso cérebro. Vamos conhecer um pouco mais do Museu das Ilusões? Paulo, nessa sala aqui a gente consegue ter várias percepções, né? Várias. Tem várias peças construídas especialmente para o museu, como a bola que sobe. Uma bola fica o tempo todo subindo, mas nunca sobe de verdade. O cubo ou pirâmide, você olha numa janela, é um cubo, na outra janela é uma pirâmide e fica confuso. Você tem o guarda-chuva, que ele é reto e passa numa imagem curva. A impressão é que ele não vai passar aqui de jeito nenhum. A impressão é que não vai passar, mas ele passa. Nós temos o poço do infinito, que é um poço que parece ter 50 metros de profundidade. Mas, na verdade... Não tem. Essa aqui é uma das salas que mais chamam a atenção aqui na exposição. Chama atenção. As pessoas adoram se divertir na sala. A sala do infinito. Você entra e fica com milhares de você mesmo. O Kiko vai entrar aqui para mostrar pra gente como que é essa realidade, qual que é a percepção de quem está aqui dentro. E essa sala que a gente está aqui, Paulo, que experiência que tem aqui? Aqui tem várias experiências na sala, mas agora vamos falar de duas. Estrada Infinita das Curvas, e você olha, tem um infinito e você dirige o infinito, isso que é bacana. E essa que a gente vai ver agora é super divertida. Cabeça na bandeja, você se diverte de ver a cabeça do outro na bandeja. Mas aqui é tudo ilusão de ótica, né? Tudo ilusão de ótica, tudo uma bela brincadeira. A gente está numa sala com imagens em 3D que dão a sensação que a gente está participando da cena. Eu agora tô aqui, dentro de uma garrafa. E o Paulo vai contar pra gente quais são as outras imagens que a gente encontra aqui. Aqui no museu tem várias cenas de foto. Temos um funil que você focaliza e o funil fica profundo. Um surf no mar que você pode surfar. Essa garrafa fantástica, você está dentro. Um buraco no chão que parece de verdade. Um botão de reset para resetar a vida, um dinossauro bravo para tirar foto e um corredor sinuoso e tem um buraco no corredor. E você só percebe quando põe a câmera nele. Rendem fotos ótimas. Fotos excelentes, uma brincadeira excelente. E para quem quiser fazer essa viagem para o mundo das ilusões, fica a dica. A exposição funciona de terça a domingo, do meio-dia às 8 horas da noite, no Shopping Eldorado, em São Paulo.
E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã, se Deus assim permitir.